E aí, turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson, do ITEGO Goiandira Aires do Couto, cidade de Goiás. Continuando a nossa aula do pacote Office do curso de Informática Básica. Nessa aula, nós vamos continuar a partir daquele texto que nós já temos aqui criado e a gente vai estudar melhor sobre os estilos de texto ou componentes de texto dentro do documento de texto. O que é isso? Basicamente, a gente vai entender o que que é um título, o que que é um corpo de texto, tá? E é importante a gente aprender o que que é um título e o que que é um corpo de texto, para que na próxima aula a gente consiga enumerar as páginas e posteriormente a gente consiga inserir o sumário, correto? Então, primeiro, vamos verificar onde que ficam essas informações, tá? Dentro do LibreOffice Writer, você vai selecionar aqui o estilo, tá? E aqui nós temos vários estilos aqui e podemos acrescentar outros e editar esses aqui. Dentro do estilo de texto, nós temos aqui título, título 2, título 3, título do documento, estilo padrão e corpo do texto. No caso, como que eu sei qual é o estilo desse texto aqui? Basta selecionar o texto e verificar o que ficou marcado aqui, ó. No caso, ele está como estilo padrão, tá? Eu vou marcar essa parte do texto aqui como corpo do texto, certo? Ó, ele já mudou aqui para mim. Por que que ele muda? O corpo do texto, ele vai pegar as configurações desse corpo do texto aqui, ó. Então, ele já tem uma fonte pré-configurada, essa fonte já tem um tamanho e já tem a posição do texto, estava alinhado de um lado, agora ele foi alinhado do outro lado. Então, tudo isso é configurado dentro do corpo do texto. Eu posso editar esse corpo do texto. Como que eu faria para editar ele? Eu clico aqui na setinha para baixo, editar estilo, e aqui eu tenho toda a parte de formatação muito similar com o que eu tenho aqui em cima. Então, por exemplo, eu tenho aqui o recuo do texto, o espaçamento entre linhas. Então, vamos marcar aqui ó, que eu quero 1,5 linha entre linhas. Embaixo do parágrafo, eu vou colocar aqui 0. Estou com um teclado diferente aqui, eu vou apertar umas teclas erradas hoje, viu? Alinhamento, vou deixar ele à esquerda. Fonte, eu não quero usar essa daí, eu vou usar a Time News Roman. Opa, apertei Enter. Se você apertar Enter, ele conclui a configuração, tá? Aqui é o tamanho da fonte, vou deixar assim mesmo. E por enquanto é só, tá? Então, ou seja, se você quiser fazer mais... Ah, tá. Aqui, ó, alinhamento, eu vou colocar justificado, certo? Vou clicar aqui em OK. Pronto. Agora, a gente já sabe configurar o parágrafo, não sabe? Como que a gente configura um parágrafo? Vou selecionar o texto aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, eu vou marcar aqui no 2. Pronto. Já tem aí um texto com a cara bem diferente, ó. E esse texto aqui, ele é um corpo do texto. Agora, eu vou acrescentar um texto aqui, que vai ser o título, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Tudo maiúsculo, Poemas de Cora. Olha só. Eu poderia selecionar ele aqui, aumentar o tamanho, colocar negrito, colocar no meio, mas eu não vou fazer assim porque essa aula vocês já viram, né? E essa parte da formatação é só praticar para poder aprender. No caso agora, eu quero mostrar como que nós configuramos um título através do estilo do texto. Então, eu vou selecionar aqui só o que eu quero que seja o título. Vou clicar aqui na setinha para baixo. Isso aqui a gente chama de lookbox, tá? Vou selecionar ele aqui como título 1, tá? Pronto, Poemas de Cora. O título 1, ele também já veio configurado. Ó. Quando eu marquei título 1, ele já colocou o texto em negrito, ele colocou um tamanho e escolheu a fonte. Se eu quiser editar esse estilo, eu venho aqui no título 1, clico aqui, editar estilo. Eu vou colocar que eu quero que ele seja no centro. Isso aqui que eu estou fazendo é só para mostrar o que dá para ser feito, viu gente? Não é nenhum tipo de regra absoluta nem nada. Quando vocês forem formatar um documento,
Então, cada documento tem uma regra a ser seguida. Então, por exemplo, um documento acadêmico, né, um trabalho de conclusão de curso, um relatório de estágio, ele tem que seguir lá as normas da BNT. Se você for escrever uma carta, tem as regras para escrever uma carta. Se você for escrever um currículo, então tem as regras para escrever o currículo. Se você for escrever um ofício, né? Então, se você trabalhou na repartição pública, provavelmente aquela repartição pública já tem lá como que aquele ofício tem que ser escrito. Tem a regra geral, mas cada autarquia ou cada ente público ali tem a sua própria maneira de escrever, ok? Então agora, vamos lá, continuando aqui. É, eu marquei aqui no alinhamento no centro, porque eu quero que o título fique no meio, tá? Fonte, eu vou deixar a mesma do texto, porque eu mudei a outra, senão vai ficar esquisito, né? Então, vou colocar Time News Roman. E o tamanho aqui, por enquanto, eu vou deixar esse aqui, ó. Estilo de fonte, fonte. Tá. Eu vou deixar esse aqui negrito, Times New Roman, e vou deixar ele aqui com 130%. Vou aplicar, vou clicar OK. Pronto. Então agora olha só, ele ficou aqui com tamanho padrão. Ah, eu queria que ele fosse maior um pouquinho, professor. Então você pode mudar por aqui também, tá? Ou mudar por aqui, ó. É esse que eu estou mostrando para vocês. E veja que quando eu formatei o título aqui, ele já formatou também aqui, ó. Eu vou colocar ele um pouco maior, tá? Vou colocar aqui 140%. Pronto. Quase que deu. Queria 20 Lima, quase que deu, tá bom. Ok? Então, essa aula é basicamente isso, tá? Ah, é importante também eu quero mostrar como que configura um subtítulo de texto, tá? Então, eu vou criar um outro título aqui, que eu vou chamar de outros, vou escrever errado, depois arrumo, outros poetas de Goiás. Olha só, eu escrevi ele tudo minúsculo. Como que eu faço para essas letras ficar maiúsculo, tá? Só para vocês verem como que a gente arruma isso. Você vem aqui, formatar, texto, aqui ó, maiúsculo. Eu já coloco as palavras todas em maiúsculas. Eu quero que ele seja um título 2, tá? Ou seja, vai ser um título que vai ser filho do título 1. Ele vai pertencer hierarquicamente ao título 1. Então, o título 1 é o pai, o título 2 é o filho, certo? O título 3 seria o neto. Vou marcar aqui título 2 e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Porque ele já ficou com a fonte, o tamanho aqui do título 2. Mas eu quero editar o estilo, tá? Então, a fonte vai ser a Time News Roman. Time News Roman. Eu vou colocar negrito e o tamanho dele eu vou deixar 115%. Ok. E aí, faltou falar que ele tem que ficar no centro, né? Eu vou colocar ele aqui, alinhamento no centro. Ok, pronto. Já tem aqui o título 2, beleza? Na próxima aula eu vou acrescentar aqui um poema de outros poetas, vou dar uma pesquisada na internet aí, só para a gente ter um conteúdo para colocar aqui, ok? Então, rapidinho, o que a gente viu nessa aula? Nós aprendemos como configurar um título, nós aprendemos como configurar o corpo do texto e o principal, informar para o editor de texto o que é título e o que é corpo do texto. Na próxima aula, nós vamos conseguir configurar o sumário, nós vamos configurar primeiro a paginação e depois o sumário. E vocês vão ver como é fácil configurar um sumário dentro do LibreOffice Writer, configurar um sumário automático, ok? Então, pessoal, meu muito obrigado nessa aula. Eu deixo vocês aqui e a gente continua a nossa aula lá no nosso chat, tá? Converse com o professor ao vivo. Até mais, obrigado.